Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de função afim. É a questão número 22 da prova de matemática da Polícia Militar de Santa Catarina de 2005. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de deixar o seu like. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então, vamos lá! A cidade de Campos de Jordão fica numa região cujas temperaturas são as mais baixas do país. O gráfico a seguir descreve a temperatura nessa região das 2 às 8 horas da noite de um dia de inverno. Em que horário a temperatura atingiu 0 graus Celsius nesse dia? Bom, pessoal, eu quero saber em que horário a temperatura atingiu 0 graus Celsius nesse dia. É o que eu quero saber. Então, pessoal, está dizendo a cidade de Campos de Jordão fica numa região cujas temperaturas são as mais baixas do país. O gráfico a seguir descreve a temperatura nessa região das 2 às 8 horas da noite de um dia de inverno. Então aqui, pessoal, eu tenho um gráfico que descreve a temperatura nessa região das 2 às 8 horas da noite de um dia de inverno. Neste gráfico, pessoal, eu tenho a temperatura em graus Celsius e eu tenho as horas do dia. Observe, pessoal, que este gráfico é o gráfico de uma função afim, também conhecida, pessoal, como função do primeiro grau. Onde aqui eu tenho o eixo y e aqui, pessoal, eu tenho o eixo x. Uma função afim ou uma função do primeiro grau ela é dada por y é igual a ax mais b. Onde, pessoal, observe que essa função afim ela é uma função decrescente. Por quê, pessoal? A temperatura em função do tempo, ou seja, as horas do dia, ela diminui, ela decresce. Portanto, trata-se de uma função afim decrescente. Onde, pessoal, eu vou ter aqui a temperatura, que eu vou chamar de T maiúsculo, e eu vou ter o tempo, ou as horas do dia, que eu vou chamar de T minúsculo. A temperatura vai ser Y e T minúsculo, o tempo vai ser X. Bom, pessoal, eu quero saber em que horário a temperatura atingiu 0 graus Celsius nesse dia. Então, a temperatura Y vai ser 0 graus Celsius e o tempo, ou as horas do dia, X, é igual ao que eu quero saber em que horário que a temperatura atingiu 0 graus Celsius. Bom, pessoal, nessa função afim eu tenho que y ele é a variável dependente porque o valor de y depende do valor de x. X vai ser a variável independente, a é o domínio dessa função e b é o contradomínio, pessoal. Observe que eu tenho o valor de y, que é 0. Eu quero saber x, pessoal, e eu tenho o valor de b. B é o contradomínio, que é, pessoal, o ponto onde o gráfico da função encontra o eixo y. Vamos analisar aqui o gráfico. Ele descreve a temperatura nessa região das 2 às 8 horas da noite de um dia de inverno. Porém, observe que o gráfico ele não começa nas 2 horas, e sim às 0 horas. Esta, pessoal, é a pegadinha dessa questão. Este gráfico, na verdade, ele vai começar aqui, pessoal, nas 2 horas, já que ele descreve a temperatura das 2 às 8 horas da noite. Então, B, o contradomínio, será o ponto onde o gráfico da função encontra o eixo y. Este daqui será o eixo
y. Este ponto aqui, pessoal, é 3. Então, eu tenho o valor de y, eu tenho o valor de b e eu quero saber x. Ainda falta, pessoal, eu descobrir o valor de a. Eu tenho condições de descobrir aqui o valor de a, pessoal. Observe que eu tenho este outro ponto aqui, pessoal. Vamos descrever este ponto. Eu começo, pessoal, na hora de descrever um ponto, sempre com o eixo x. Então, aqui é primeiro o eixo x, depois o eixo y, que aqui no caso eu coloquei o eixo x sendo o tempo ou as horas do dia. Então, aqui o eixo x é o tempo. E o eixo y é a temperatura em graus Celsius. Então vamos colocar aqui, pessoal, o eixo x ou o tempo. Ele é, neste ponto aqui, 8 horas. Porém, nós já vimos aqui a pegadinha da questão, pessoal, que o gráfico não começa às 0 horas, e sim às 2 horas. Então eu faço 8 menos essas 2 horas, que é 6. Portanto, aqui o tempo, ou x, será 6. E o y, a temperatura em graus Celsius, será menos 6 graus Celsius. Então agora, pessoal, eu posso substituir os valores e eu tenho condições de descobrir a. O y, pessoal, ele é a temperatura. Então a temperatura será de menos 6 graus Celsius, que é igual a, que é o que eu vou descobrir, vezes x. O x, ele é o tempo, ou as horas do dia, que é 6 horas. Mais b, que é aqui o contradomínio, que é 3. Mais 3. Menos 6 é igual a A vezes 6 mais 3. Aqui, pessoal, menos 6, o 3 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 3 é igual a A vezes 6. Menos 6 menos 3 na subtração e na soma, sinais iguais, conserva o sinal e soma os números, então vai ficar negativo. 6 mais 3, 9, que é igual a A. O 6 ele está aqui multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 6. Menos 9 dividido por 6, na divisão, pessoal, sinais diferentes é sempre negativo, então fica menos. Vamos dividir aqui do lado, 9 dividido por 6. É 1 vezes 6, 6. 9 menos 6, 3. 3 não divide por 6, então eu abaixo um zero, vai vírgula na casa. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Então, menos 9 dividido por 6 é menos 1,5, que é igual a A. Então agora, pessoal, eu tenho o valor de y, eu descobri aqui o valor de a e eu tenho o valor de b. Então eu tenho condições de descobrir x, que é, pessoal, o tempo t minúsculo ou as horas do dia. A hora do dia em que a temperatura atingiu 0 graus Celsius, que é o que eu quero saber. Então vamos substituir os valores na função, onde y é igual a ax mais b. Quando a temperatura y for de 0 graus, y é 0, é igual a A, que é menos 1,5. Então, menos 1,5 vezes x, menos 1,5x, mais b, b é 3. 0 é igual a menos 1,5x mais 3. Aqui, pessoal, menos 1,5x ele está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo. 1,5x, que é igual a 3. Então, pessoal, x é igual a 3. 1,5 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 1,5. X é igual a 3 dividido por 1,5. Vamos fazer aqui do lado. 3 dividido por 1,5. Aqui, pessoal, eu tenho uma casa após a vírgula, adiciono um zero, corto a vírgula. 30 dividido por 15,
que é 2. 2 vezes 5, 10. Deixa o 0, vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 30 menos 30, 0. Portanto, x é igual a 2. Ou seja, pessoal, o tempo x, que é as horas do dia, é igual a 2. Então, pessoal, em que horário a temperatura atingiu 0 graus Celsius nesse dia? Nós sabemos que este gráfico dessa função afim, ele começa em 2 horas, não em 0 horas, pessoal. Então, nessas 2 horas, eu vou somar mais essas 2 horas que eu descobri. Então, 2 mais 2 vai ser 4. Ou seja, em que horário a temperatura atingiu 0 graus Celsius nesse dia? A temperatura aqui, pessoal, que é o eixo Y, ela atinge 0 graus Celsius, que é este ponto, neste horário aqui, que será de 4 horas. Então, em que horário a temperatura atingiu 0 graus Celsius nesse dia? 4 horas. Vamos analisar aqui as alternativas. Alternativa A, 3 horas e 30 minutos. Não. Alternativa B, 3 horas. Também não. Alternativa C, 4 horas. 4 horas, a alternativa correta é a alternativa C. Pessoal, esta questão trata-se de uma questão de função afim ou função do primeiro grau. Essa foi a questão.